Olá, eu sou o professor Cláudio da Cunha, professor de Saúde Pública e Meio Ambiente da FATEC de Jundiaí, e gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que está meio fora de moda, por assim dizer, né? Que é HIV e AIDS. Bom, para dar um começozinho rápido, é assim, o que é HIV positivo? Assim como um teste de gravidez pode ser positivo e negativo, ter o vírus da AIDS vai ganhar, por assim dizer, a denominação HIV positivo. O portador do vírus é HIV positivo, não necessariamente uma pessoa que tem as doenças associadas a um sistema imunológico fragilizado. Então, o conjunto de doenças que aparecem quando o sistema imunológico está fragilizado vai ser chamado de síndrome. Então, a palavra síndrome significa conjunto qualquer de características. Então, uma pessoa pode ser HIV positivo por longos períodos de tempo, sem ter necessariamente as doenças associadas. Ser uma pessoa que tem AIDS, que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que aconteceu nos últimos anos para que a doença, por assim dizer, sumisse? Justamente a gente não vê mais uma enorme quantidade de pessoas com as doenças associadas ao sistema imunológico deficiente, que é uma coisa que se via na década de 80, 90, que era muito assustador. Então as pessoas foram perdendo medo, por assim dizer. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de terapias antivirais que não existiam antes, que são chamados coquetéis. Então existe o coquetel anti-HIV para os que já têm, que são HIV positivo, para se manter com o sistema imunológico funcionando. E existe hoje os coquetéis pré-exposição e os coquetéis pós-exposição. Então os profissionais do sexo hoje têm disponível, por exemplo, uma quantidade de remédios que podem evitar que ele pegue AIDS, ou louco, que pegue o HIV, que deixe o HIV estar no corpo. Nossa, existe, isso existe. Porém, muito importante, né, para todos, né, nós, né, da nossa população em geral, é que em caso de violência sexual, caso você tenha ouvido falar de alguém que sofreu violência sexual, é possível, deve ser feito, é uma prescrição, por assim dizer, para que a pessoa que sofreu violência sexual receba coquetel anti-HIV, o sistema pós-exposição, para evitar o contágio, caso tenha tido contato, pílula do dia seguinte para evitar gravidez indesejada e antibióticos para evitar as doenças bacterianas que porventura possam ser contraídas nesse caso absurdo, né, de violência sexual. Então, sífilis, gonorreia são doenças que podem ser evitadas tomando-se também esse antibiótico preventivo. Isso está tudo prescrito e definido já há muito tempo. Porém, é o tipo de coisa que não se fala, é um tipo de assunto, por assim dizer, tabu. E é muito importante que se saiba para que se passe essas informações para frente. Bom, outra coisa, tais das fake news, né, notícias ruins. Então, onde procurar notícias boas? Eu recomendaria a vocês, toda vez que o assunto for AIDS, pegar o último número disponível no Ministério da Saúde, no caso, o Boletim Epidemiológico HIV-AIDS, o último é de 2020. Coisas que podemos dizer a respeito disso. O número de pessoas com HIV/AIDS caiu, sim, porém chama atenção alguns números, como por exemplo o número de mulheres grávidas detectadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o dobro do resto do Brasil. Ah, mas para que eu estou falando isso? Para ser preconceituoso com o Rio Grande do Sul? Não, é porque a questão é que você tem os números. Para quê? Para tomada de decisões do ponto de vista de políticas públicas, de é, como enfrentar o problema. Se você não tem números, se você não sabe o que está acontecendo, você não vai direcionar a campanha, por exemplo. Então, alguns estados brasileiros têm muito mais HIV do que outros. Então, como por exemplo, Roraima, perdão, Amazonas, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, tem números muito mais elevados do que era esperado quando comparado com a média geral do Brasil. Significa que esses lugares têm que ter campanhas muito mais específicas. Outra coisa muito importante, o que se nota nos últimos 10 anos,
né? É uma inversão no número de pessoas HIV positivo detectadas por faixa etária. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que estão de 20 a 29 anos, que 10 anos atrás não eram o grupo predominante, passam a ser. E também uma inversão muito peculiar e perigosa a partir de 15 anos. De 15 a 19 anos, o número de relatos HIV positivo aumentou muito. O que isso significa? Isso significa que a gente não pode parar de conversar sobre o assunto. Nós temos que pegar os jovens que perderam o medo, por assim dizer, do contato com HIV, que tenham mais informações para tomarem de suas decisões pessoais. Espero que isso tenha sido uma boa reflexão. Até mais.